E aí, pessoal, bom dia. Começando aqui mais um dia na oficina para variar. Mas hoje eu vou falar sobre a Tina, né, a nossa Blazer que estava internada por quase um mês por causa de problemas no diferencial. Esse diferencial aqui, ele apresentou alguns problemas que o mecânico me disse que, o primeiro que procurei, né, que tinha que trocar de diferencial. É porque a parte interna dela, né, as engrenagens tinham moído e quando eu cheguei na oficina acabou se quebrando lá mesmo. Aí eu levei o diferencial da dessa Blazer aqui, né, que foi desmontado. E o rapaz, em vez de trocar o diferencial, né, ele preferiu trocar a parte interna, porque a parte interna seria mais caro, né, para ele mexer. Aí eu achei interessante, né, que aí ia manter o diferencial antigo no mesmo lugar, né, sem ter que tirar. Aí ele fez a troca e tudo. Eu fiz duas viagens aqui próximo, né, de aproximadamente 100 quilômetros para ir, 100 para voltar. E na segunda viagem o diferencial começou a roncar novamente. Eu voltei nesse mecânico e ele falou que era ajuste e disse que eu poderia continuar rodando. Então eu continuei rodando com ela. Voltei lá outras vezes, ele não tinha como me atender porque o mecânico auxiliar dele tinha se demitido e ele não estava conseguindo encontrar outro. Aí depois da terceira vez que voltei lá sem sucesso, eu procurei outra oficina que o rapaz abriu e já de cara condenou e me mostrou. As engrenagens estavam todas moídas também. Só que aí eu não tinha outro diferencial, ele falou comigo que era preferível comprar outro diferencial. Aí eu perguntei, se você mexer na engrenagem? Não, nós vamos mexer e fazer a regulagem certinho e vai dar certo. Aí compramos as engrenagens, né? E ele consertou. E o serviço ficou, pelo menos até agora, ficou excelente, sem nenhum barulho. Porém, ele me disse que o freio não estava bom e condenou o cilindro mestre, né? Ele falou que tinha que trocar o cilindro mestre porque não estava ativando, né? Não estava fazendo o freio funcionar. Aí eu perguntei para ele, né, se daria para trazer o veículo para casa, né? Que eu ia dar uma olhada porque eu tenho o cilindro mestre também da Blazer branca. E ele me disse não, dava para ir. E realmente eu peguei o carro, mas estava muito ruim, o freio dela não parava. Tava aquela coisa mochibenta, você pisava e ia lá no fundo, o carro ia parando aos poucos, mas se precisasse parar de uma vez, não parava. Cheguei em casa, né, com ele assim mesmo, falei com a minha esposa do problema, né, ela ficou muito chateada, porque é um carro que, por enquanto, vai ser nossa ferramenta de trabalho, né, que a gente vai fazer viagens. E eu fui, comprei o óleo e falei com ela, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o óleo para poder ver se vai funcionar e se não funcionar eu troco o cilindro mestre. Então, para quem não conhece, o cilindro mestre é isso aqui, essa peça aqui que fica embaixo do reservatório. Então, o reservatório estava muito sujo com pedaços de oxidação, muita oxidação mesmo, e esse óleo, o óleo que vai aqui, né, que é o óleo de freio, ele evita essa oxidação. Porém, o óleo já estava bem antigo, pelo menos esse veículo aqui já tem aproximadamente 3 anos que eu estou com ele e nunca havia feito a substituição desse óleo. Esse óleo deve ser trocado anualmente. E eu não fiz a substituição e com isso o óleo foi pegando umidade, né? Porque esse tipo de óleo ele absorve umidade e vai se transformando em água. E quando isso vai acontecendo, o freio vai perdendo eficiência. Aí eu tentei retirar esse reservatório aqui para poder fazer uma limpeza nele, né? Antes de colocar para poder fazer a substituição, né, do óleo. E se não desse certo, aí eu retiraria o cilindro mestre e colocaria o outro cilindro mestre que eu tenho. No entanto, eu não consegui tirar esse reservatório porque ele é original de fábrica. Aí tem essa borrachinha que vocês estão vendo, ela já está um pouco dura e não saiu de forma alguma. Então eu tive que retirar todo o mecanismo
o cilindro mestre também eu tive que retirar para poder tentar fazer uma limpeza. Aí eu fiz uma limpeza nele, eu retirei e fiz a limpeza, né? Só que dá para ver que ainda tem sujeira ainda acumulada, porque como o ele está preso aqui, não teve como eu fazer essa limpeza de forma efetiva, né, eficaz. E eu não quis arriscar tirar por causa do o risco dele quebrar. Uma peça dessa aqui usada está aproximadamente R$ 200, então eu não quis arriscar. Eu preferi fazer o teste primeiro. Esse aqui é o cilindro mestre da Blazer branca, né, que foi retirado para venda. No entanto, assim, ele funcionava normalmente, mas mesmo assim eu ia comprar o reparo, né, que fica aqui dentro. É o reparo, né, as borrachas, custa aproximadamente R$ 29, todo o reparo, né, todas as borrachas, e daria para aproveitar essa peça. Mesmo ele funcionando normalmente, para mim não arriscar ter que colocar de volta, colocar, né, fazer a troca na outra Blazer, eu ia fazer essa revisão para ter uma maior tranquilidade, porque é algo com pouco custo para fazer. Ele está aqui comigo porque, dentre as outras peças que foram proibidas para ser vendida, né, peças usadas como suspensão, airbag, vários módulos, sensores, vidros, muita coisa foi proibido vender. E agora essa peça também foi proibida de vender. Então, assim, eu fiquei com muita coisa encalhada porque os Detrans proibiram a venda, né? Apesar de que peça, como eu sempre falo, peça original usada, ela é bem mais resistente que uma peça nova paralela. Que essa aqui, ela é original GM. Vamos ver se eu acho aqui o símbolo. Aqui, Bendix, né? Que é essa peça aqui, ela é original GM. Estou vendo aqui que eu não estou encontrando a logomarca GM, mas essa aqui é uma peça que ela é original, que é do veículo mesmo. Só que é uma peça que virou sucata, né? Agora vai ter que ser vendida a preço de lata, porque a venda dela é proibida. Então, aliando, aí é onde eu falo que eu já, por problema de saúde, eu parei de mexer com peça usada de carro, porque eu não tenho mais como desmanchar carro. Então, a maioria das que eu tinha, né, que inclui essa, que foram até anunciadas no Nini site, eu tive que retirar o anúncio, né, porque foram proibidas de ser vendidas. E tem muitas também que ainda estão anunciadas que possivelmente, que já são até proibidas, que o próprio site não fará mais a venda. Então, o resumo da ópera é que não compensa mais desmanchar veículos usados para venda de peças. Aquele dito popular que fala que água e óleo não se misturam é porque água e óleo realmente não se misturam. Então, nesse recipiente aqui, ele tinha um pouco de óleo velho, aí eu retirei o óleo do reservatório, né, aquele reservatório lá, que fica em cima do cilindro mestre, e joguei aqui dentro. Então aqui a gente vê como estava o óleo. Aqui vocês, não sei se vai dar para vocês verem a diferença, tá até aqui no sol para tentar facilitar, a diferença aqui da água e do óleo. Vocês podem ver que tem uma parte mais clara embaixo, é porque é o óleo antigo, o óleo que estava na Blazer, que ele já tinha praticamente se transformado em água. Então, por isso que houve a perda de eficiência do freio. Se transformou em água, então, na hora que pisava no freio, o freio ficava um pouco mochibento. E esse daqui é quando eu fiz a sangria. Eu fiz a sangria para poder, tive que fazer a sangria para o pedal voltar ao normal. Então eu retirei bastante óleo mesmo, porque já estava de noite, eu não conseguia ver a diferença da cor do óleo. O óleo que eu coloquei lá é o DOT 3, né? Que ele é um óleo meio azulado, então à noite não dava para saber a diferença entre o óleo e o resto de óleo que estava lá. Então eu fui retirando bastante para poder garantir. Aí aqui vocês podem ver a diferença. Até aqui, não sei se vai dar para ver,
mas até aqui está o óleo velho, né, que é a água. Aqui, misturado de água, até aqui, que é uma outra camada, que é o óleo mesmo, o óleo antigo, e daqui para cima o óleo novo. Eu retirei bastante para garantir que não teria problemas. Aí ficou essa mistura, né? Eu sempre gosto de guardar óleo velho para poder descartar, porque a gente não pode descartar nem em rede de esgoto, nem na natureza. Então, eu vou juntando. Quando eu consigo encher a garrafa, no recipiente, eu levo a um posto de gasolina para descarte, que eles têm local apropriado para descartar. Então, feita a sangria do sistema, né? A Mari me ajudou a fazer, né? Ela ficava no pedal bombando, porque precisa de duas pessoas. Eu acabei não filmando o serviço, porque realmente eu acreditei no mecânico que o cilindro mestre teria que ser trocado. Então, eu pensei, vamos fazer esse procedimento, porque é bom que o óleo novo limpa o sistema. Aí, não funcionando, eu vou e troco o cilindro mestre. Então a gente fez esse procedimento, um procedimento muito demorado, muito trabalhoso, porque eu não tirei as rodas do veículo, eu entrei de baixo e fiz a abertura lá do pino para poder ir saindo o óleo velho. Quando terminamos o serviço, eu perguntei para ela como é que tá o pedal, tá muito baixo ainda? Ela, tá baixo, eu não sei como é que tava, mas para mim tá baixo. Aí fui fazer o teste e pasmem, o freio tá muito melhor do que estava quando eu comprei o carro. Então, apenas a substituição do óleo fez com que o freio voltasse ao normal, sem a necessidade de ter que trocar o cilindro mestre. Eu não sei por que o mecânico falou comigo que era para poder fazer essa substituição, porque um cilindro mestre desse não é barato, mas eu fiz o procedimento de sangria e o freio voltou ao normal. Então, o que eu quero dizer é que quando vocês receberem um diagnóstico e tiverem um pouco de dúvida e não souberem fazer o serviço, né, de mecânica, procurem outra opinião, procurem outro mecânico para poder saber a respeito de como está a peça do carro, porque às vezes um mecânico pode te dizer que tem que substituir uma peça, porque como o cilindro mestre desse que está. Porque geralmente quando a gente faz a substituição, a gente acaba deixando a peça velha com o mecânico, porque o que você vai fazer com uma peça que não funciona mais? Aí no caso dessa daqui, se eu fosse trocar, se eu não tivesse o outro usado e fosse trocar, né, o mecânico trocar para mim, seria um serviço extremamente caro, ficaria bom, mas seria um serviço extremamente caro e que ele ficaria com essa peça que, no mínimo, faria o recondicionamento, né, já que o recondicionamento dela fica aproximadamente R$ 30 para poder recondicionar, e além de ganhar o que eu ia pagar para ele, ainda ia ganhar nessa peça daqui, porque é uma peça que hoje é proibida de vender, mas muitos mecânicos vendem, e se chegasse alguém, ele poderia dizer, ó, seu cilindro mestre está com problema, vamos ter que trocar. Custa tanto, mas eu tenho um usado recondicionado por tanto. A pessoa iria comprar na mão dele e ele viraria aquele círculo. Ele sempre teria um cilindro mestre recondicionado para poder ganhar dinheiro. Então, a dica é, se um mecânico te falar que condenar alguma peça do veículo, busque outra opinião. Procure outro mecânico, né? É claro que se for um mecânico de confiança seu, você não terá necessidade. Mas busque uma outra opinião, né? Um outro mecânico para confirmar se haverá a mesma necessidade da substituição de determinada peça ou não. Espero que vocês tenham gostado da dica e um forte abraço a todos.